Eu te convido nessa noite a entregar o seu coração para um lugar de fé na presença de Deus. Eu te convido essa noite a derrubar algumas muralhas que estão erguidas dentro do seu coração e algumas dúvidas que talvez está assolando a sua mente. Derrubar algumas muralhas dentro de vocês, que vocês possam, em nome de Jesus, ter um tempo esta noite na presença de Deus e uma resposta para o coração de vocês, uma resposta para qualquer dúvida, qualquer situação que vocês estejam vivendo, e que vocês possam encontrar essa resposta na palavra de Deus e no seu amor. Amém? Vocês estão comigo? Vocês vão participar comigo hoje? Vocês não vão vir aqui assistir, isso aqui não é um teatro. Você já foi no teatro? Teatro a gente paga, a gente senta e vê uma peça acontecer. Na igreja a gente não paga, a gente recebeu de graça. Nós vivemos um corpo do qual foi feito através do sacrifício de Jesus, aonde estamos de graça e nos reunimos como corpo para cultuar a Deus. Este é um culto a Deus, esse aqui não é um culto aos homens, isso aqui não é um culto, um show, uma festa, apesar de na presença de Jesus ter festa, mas isso é um culto. Então participa comigo, fala amém, concorda. Se discordar também, fica quieto, porque não tem como discordar, não tem o que fazer, guarda para você e fala na tua casa lá, pô, não concordei. Fala amém, tá bom. Brincadeira também. Glória a Deus por isso. E eu começo essa noite fazendo uma pergunta para você. Você confia em Deus? Você confia mesmo? Se você confia em Deus a ponto, se Ele der um direcionamento para a sua vida um pouco diferente daquilo que você esperava, você segue fielmente? A ponto, talvez, de Deus te levar a lugares que você não gostaria de ir, ter estratégias das quais você não concorda, ainda assim você confia em Deus a ponto de obedecer e viver essas coisas? O amém já fica mais fraco, né? Que a gente se conhece. Nós nos conhecemos o nosso coração. E a respeito de uma situação como esta, aonde Deus deu uma estratégia para o seu povo, e era uma estratégia duvidosa aos olhos dos homens. Era uma estratégia que aos olhos dos homens poderia não dar frutos, e talvez era uma estratégia que poderia levar à morte daquele povo. Mas era uma estratégia vinda dos céus. E o texto dessa noite é Josué, capítulo 6, verso 1, e nós vamos falar a respeito das muralhas de Jericó. As muralhas que eram aquilo que impediam o povo de Deus de alcançar aquilo que as promessas do Senhor já haviam decretado sobre a vida deles. O povo de Deus estava em cerco diante das muralhas de Jericó, e eles precisavam ir até Canaã, e esta cidade era um obstáculo para a promessa de Deus. E quando Deus, está naquele ambiente do povo de Deus, o direcionamento para vencer aquelas muralhas, vencer aquela defesa, é um conselho, um direcionamento que qualquer estrategista militar discordaria. Uma situação natural, uma situação onde os nossos olhos podem ver, as nossas mãos podem tocar, mas uma estratégia espiritual. A estratégia dada por Deus foi a seguinte, nós vamos ler. Durante 6 dias vocês rodearão a cidade em silêncio. No 7º dia vocês darão 7 voltas, e na última volta, na 7ª volta, vocês gritarão, as trombetas soarão e as muralhas cairão. Agora, entre nós aqui, entre a sua pessoa e a minha, se você estivesse naquele lugar, naquela situação, onde você fosse um homem, para a batalha, onde você estivesse com armas na sua mão, e a estratégia dada não envolvesse arietes, engenhos de guerra ou espadas para a derrubada da muralha, mas envolvesse fé, qual que seria a reação do seu coração? Porque ali havia um risco de morte, ali havia um risco de você não chegar aonde Deus havia prometido que você chegaria, onde você esperava uma solução lógica, prática, e Deus te dá um direcionamento espiritual. Sendo verdadeiros, você naquele lugar, sem Wi-Fi, sem telefone, sem Instagram, para saber o que estava acontecendo dentro da muralha, sem nada, a única versão que você tem é do seu general. Ele fala, nossa estratégia de guerra é essa. 2 pensamentos, vamos morrer, não vai dar certo, ou Deus é poderoso. Porque com uma situação dessa, isso acontecer é milagre. Eu imagino a minha pessoa naquele lugar.
Quando o general estivesse na minha frente para falar ali a estratégia, eu falava, meu Deus do céu, o Senhor vai mandar uns anjos aqui, vai derrubar essas muralhas, o céu vai abrir, vai vir um cone de fogo, vai arrebentar com tudo, porque o nosso exército é mais fraco e não consegue vencer essa muralha. Então o milagre é necessário. Ou o cara vai ter uma estratégia, ele vai ter uma ideia que esse general recebeu, o profeta falou com ele, o profeta com certeza deu uma estratégia para ele de guerra perfeita, onde a gente vai conseguir vencer. E quando você está lá para ouvir o que o homem vai falar, o que o general vai falar, grita, rodeia. Fala, meu Deus, estamos perdidos. É natural ter essa reação, é natural pensar dessa forma. E o natural é contra o sobrenatural. O natural não é parte da cultura e do reino dos céus. E a gente fala isso nessa situação, mas talvez é isso que nós fazemos. E essa noite eu quero te convidar a refletir e pensar. Quais são as muralhas que você hoje enfrenta, que te afastam da onde Deus falou que você chegaria? Te afastam da sua alegria? Quais são as muralhas, talvez, que afetam a sua relação pessoal, a sua relação familiar? Quais são as muralhas que afetam a sua vida profissional, as suas finanças? Quais são os desafios que você tem visto, você está diante dele e você anseia por uma estratégia e uma mão de Deus para te amparar? Talvez a criação dos seus filhos, porque criar filho não é fácil. Talvez no seu casamento. Talvez uma saúde abalada por uma doença como a depressão e a ansiedade, ou mesmo um câncer. Ou talvez a muralha que está diante de você é algo que afaste você do propósito de Deus para a sua vida, do seu ministério. E eu creio que esta noite essas muralhas cairão ao som da voz de Jesus. Enquanto a gente for pregando, enquanto o culto estiver acontecendo, se lembre das muralhas que estão na sua frente. Essa é uma noite para que elas caiam em nome de Jesus. E essa é uma noite para que a gente não se esqueça que a nossa vitória não vem pela força e nem pela estratégia humana, mas pela nossa fé em Deus, pelo poder de Deus. Nós vivemos um mundo espiritual e ele move o natural. Nos lembrar que a nossa guerra é feita nos céus e nosso general nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Aleluia. E assim como aconteceu com o povo de Israel, eu sei que Deus também vai fazer na sua vida. Amém? Vamos participar, gente. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler um bom pedaço da Bíblia, tá? Vocês vão ler comigo? Bora, vamos ler a Bíblia. Você ama a Bíblia? Não tem como amar Jesus e não amar sua palavra, tá? Não tem como. Não tem como amar um louvor e não amar a fonte dos louvores, né? A fonte de todo conhecimento. A maioria das músicas que a gente canta vem daqui da palavra de Deus. Abra comigo em Josué capítulo 6, verso 1. Nós vamos ler até o verso 20. É longo, hein? Presta atenção, não vai dormir. Acorda aí, varão. Acorda aí, mulher. Vamos lá, Josué capítulo 6, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá. O povo atacará, cada um do seu lugar, onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem
marchem ao redor da cidade, os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes levaram suas trombetas perante ao Senhor, saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo este tempo tocavam as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem um brado de guerra, não levantem a voz, não digam uma palavra, até o dia que eu ordenar, então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Verso 12, Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as trombetas iam adiante do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam a mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a vocês a cidade. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, tudo ouro, que os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados ao seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu, e cada um atacou do lugar onde estava, e tomaram a cidade. Aleluia! Aleluia, eu sei que eu vou lendo assim, talvez você se perca diante da narrativa, mas a situação que nós estávamos é um povo diante de uma muralha, rodeando por 7 dias, e no último dia, ao gritar, a muralha cai, e ali eles invadem aquela cidade. Quero orar com você. Pai, obrigado, Jesus, pela Tua presença e pelo Teu direcionamento essa noite. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que é vida em nós. Continua operando, Pai, que as muralhas ao longo desta noite vão caindo uma a uma, Pai. Cada muralha que está estabelecida neste lugar, da mentira, do divórcio, da depressão, da doença, Pai, da fraqueza, Deus Todo-Poderoso, da timidez, do relacionamento quebrado, Pai, eu oro que essas muralhas sejam destruídas ao som do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E aqui, meus irmãos, é muito engraçado o que acontece. As coisas deste mundo, elas parecem loucura. As coisas de Deus parecem loucura ao mundo. Porque, como eu falei, se você pegasse essa estratégia e colocasse diante de um general especialista em guerras, ele falaria que é loucura, que não é possível você ir à guerra com uma estratégia como essa, não vai dar certo. E às vezes as coisas que Deus fala para nós não tem sentido. O que Deus queria mostrar àquele povo e quer mostrar a nós essa noite, meus irmãos, é trazer um pouco da cultura dos céus no nosso coração. Porque nós somos formados e gerados num mundo natural. E a gente quer que as coisas naturais controlem os resultados, controlem aquilo que a gente vive. E Deus está falando: eu quero te levar para um lugar onde as coisas realmente não fazem sentido, aonde você depende do meu poder, aonde você depende da minha mão, aonde você não depende daquilo que está em você, da sua força, do seu dinheiro, da sua energia, da sua consciência. Eu quero te levar para um lugar onde você depende de mim, aonde talvez a estratégia que eu estou te dando não faça sentido, mas se você obedecer, através da sua obediência e da sua fé, os muros cairão. Ouça o que o Senhor quer falar, porque a gente crê na palavra de Deus e às vezes ela não faz sentido. Ela não faz sentido, sabe por quê?
Porque talvez você foi ferido no mais íntimo do seu coração, e tudo que você quer é vingança, é ter de volta talvez um momento para que você possa devolver o mal. E a palavra de Deus nos mostra o contrário. Ela fala: perdoe. Essa é a estratégia do céu para as muralhas caírem. Perdoa, perdoa. Abre mão da sua vingança, paga o mal com o bem. Não faz sentido. Às vezes a gente está louco para agir, ansioso para tomar uma atitude, ansioso para fazer algo. O que Deus vem falar para nós? Calma, fica no teu lugar um pouquinho, espera, confia em mim, calma. Aí a gente está num momento da nossa vida que a gente está louco para reclamar. Reclamar de tudo, reclamar da igreja, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, reclamar da nossa vida, do nosso trabalho, da falta do nosso trabalho, reclamar da nossa esposa, reclamar de acordei mal, acordei doente, a gente quer reclamar, e aí a palavra de Deus fala o que para nós? Ora, agradece, agradece. As estratégias espirituais não fazem sentido aquilo que os nossos olhos naturais veem. Não faz sentido, o seu coração busca aquilo que é contrário ao espiritual. Mas se você atender à vontade de Deus, se você obedecer em fé, essas muralhas não podem ficar de pé. Viva uma vida espiritual, não viva uma vida natural. Jesus está chamando para viver a cultura dos céus aqui, nessa terra. Estabeleça isso, viva isso. Traga o reino de Deus, queima esse poder. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20 diz que o reino de Deus não é constituído de palavras, mas de poder. Onde está o poder da igreja? Onde está o poder do povo de Deus? Que diante de uma circunstância onde ele reclama do governo e fala que é impossível prosperar, meu irmão, o Deus de toda a glória, o Senhor de todo o poder, aquele que estende as mãos do céu e eles se fecham ou se abrem, é contigo. Quem impedirá um governo dessa terra? Um homem, uma pessoa? Eu estou gritando feito um louco, hoje eu vou gritar mesmo. Vou gritar. Não é o grito que traz o poder de Deus, apesar de que eles gritaram, né, para a muralha cair. Mas não é isso. É a fé, é a obediência. É só porque eu gosto de gritar mesmo. Eu não gosto de ouvir os outros gritar, mas eu gosto de gritar. Vocês me perdoam. Me perdoem. Mas hoje eu estou um pouquinho exaltado. Cadê o poder de Deus? Onde está o poder de Deus? Quando você chega no seu trabalho e o chefe que te prometeu uma promoção não te deu, ou te deu uma carta de demissão, e o seu chão desaba. O que serei de mim quando nós falamos que a nossa casa é construída numa rocha que não é movida, numa rocha que foi rejeitada? A rocha rejeitada pelos construtores é aquela que edifica a nossa fé, é aquela que edifica o nosso lar, que não se abala, não se move, não é na areia que construímos, mas na rocha de Cristo, na rocha de Jesus, aonde não é o dinheiro que nos sustenta, aonde não é o nosso trabalho, mas é a nossa obediência ao Senhor. Onde está o poder da igreja frente às mentiras que estão sendo lançadas? Onde estão as estratégias de guerra para que as muralhas caiam? Às vezes vai parecer loucura o que Deus vai te pedir, mas obedeça. Obedeça. Obedeça a voz de Deus, os direcionamentos dEle. Às vezes você está tentando vencer algo, vencer uma vontade sua. Deus está falando: meu filho, você vai acordar todo dia, 2 da manhã, você vai para o monte orar. Não tem sentido, mas vai, se Deus está falando. Teve uma época da minha vida que eu ia toda segunda-feira, passava a madrugada de segunda para terça no monte orando. Não era pastor, não era nada, não era ninguém. Só estava buscando a presença de Deus. E não é que está lá no monte a presença de Deus, está aqui, está onde você está, mas Deus me mandou ir por lá. Eu fui, e foi uma bênção na minha vida. Às vezes você está falando: pai, o meu casamento precisa ser restaurado, e Deus está falando: olha, compra um anel lindo para sua esposa, vai lá, compra, sei lá, uma viagem para ela, vai para Paris, tua esposa está assistindo Emily em Paris, vai, leva ela. Você fala: não tenho dinheiro. Fala: muralha cai com um grito. O que é dar um jeito para você viajar para Paris? Eu não sei, meu irmão. Sabe o que eu sei? Que Deus está interessado no seu casamento. E se o seu casamento, para ter uma bênção e ajudar na sua relação, necessário for ir para Paris, Deus vai te mandar. Ou se for necessário para ir para Carapicuíba, você vai alegre e feliz. Se for para Itapema, você vai alegre e feliz. Porque não é o lugar, é o Senhor. Eles estavam a destino de onde? Canaã. Eles pararam onde? Jericó. Às vezes não é onde você quer ir.
Às vezes não é o lugar que você quer ir, mas é onde Deus está. E aí você fala, é loucura, minha esposa é louca. Minha esposa é maluca, não está vendo que a gente não tem dinheiro para nada? Rapaz, continua falando que você não tem dinheiro para nada. Lança, fala mesmo, desgraça. Deixa sua boca falar, reclamar de tudo, deixa. Porque aí o que dito em Tiago, que há poder sobre a vida e a morte na nossa língua, você vai ver a morte acontecendo a todo o seu redor. Você fala, no momento, pode ser que estejamos numa época de vacas magras, normal, qualquer um passa. Mas fala, sou o filho do rei. Sou o filho do Deus Todo-Poderoso. Nada vai me faltar. Eu não estou falando aqui, ó, o evangelho, todo mundo vai ser rico. Ó, meu amigo, não é. É Jesus. É Jesus, meus irmãos. Obedeçam as estratégias de Deus. Obedeçam o que Deus está falando. Porque a batalha não é vencida por força humana, mas por obediência e fé. O que Paulo nos ensina? Que a nossa guerra não é contra... Para eu tomar água, fala aí para nós. Vocês estão precisando sentar com o pastor Silvio e aprender da Bíblia, hein? Nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Nossa guerra é lá, no céu, nas regiões celestiais. Nossas lutas é ali, cara. Se você crê em Jesus, você confessou com a sua boca, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu dono, a sua luta é na região celestial. E essa luta, ela é vencida com armas espirituais. Mas Bruno, loucura, eu estou precisando de cura para o câncer. Loucura, rodear uma cidade. Mas eu estou vendo o sobrenatural agindo no natural e as muralhas caírem. Ou você não acredita na palavra de Deus, aí você pode ir para esse lugar também e amém. Sabe o que a arqueologia fala? Ela encontrou Jericó. Sabia disso? Isso aqui não é Bíblia, isso aqui é história, é ciência. A arqueologia encontrou os vestígios da cidade de Jericó e encontrou um muro. E viu que era impossível aquele muro cair. Só que, pelos vestígios, o muro caiu. O que a ciência não determina como fechado e como resposta é como o muro caiu. Eles teorizam um terremoto, eles teorizam várias coisas que puderam acontecer. Mas isso é história. Essa cidade estava constituída há mais ou menos 11 mil anos atrás. O sobrenatural agindo no natural. Ele pode não acreditar. Eu sei como essa cidade caiu. Acabei de ler. Obediência, fé, o sobrenatural. Meu irmão, age no sobrenatural para a sua vida natural começar a se mover, começar a se movimentar, para que você começar a viver as coisas de Deus e não ficar só no culto do domingo. O pastor vai falar, vive as coisas que Deus tem para a sua vida. Perdoa quem tem que perdoar. Olha, perdoa quem você precisa perdoar, meu irmão. Perdoa seu pai, perdoa seu irmão, perdoa o cara que roubou a tua empresa. Perdoa o cara que te passou a perna. Perdoa. Abre mão desse sentimento, cara. Outras portas vão abrir, outras portas vão ser abertas na sua vida. Não fica agarrado nesse sentimento de perda, de enganação. Meu pai fez isso para mim. Meu amigo, se eu te contar o que meu pai fez para mim, você chora, eu choro, todo mundo chora. Perdoa. Faz no sobrenatural. Aleluia, Jesus. Outra coisa que esse texto, e eu tenho 10 minutos, outra coisa que esse texto me chama muita atenção, que é algo que eu com certeza, eu estaria nessa situação aí. O profeta vem, fala para o general, para o homem de guerra, rodeia a cidade. Na minha cabeça, Bruno, limitada, eu falo, cada volta que eu dar é uma rachadura naquela muralha. Eu preciso ver progresso. Eu preciso, enquanto eu estou dando, girando ali, obedecendo a Deus, no processo de Deus, eu preciso ver progressão, resultado. E aí eu ia dar a primeira volta e falar, rapaz, essa muralha nem mexeu, cara. Não deu uma rachadura. Segundo dia, não mexeu. Terceiro dia, não mexeu. Quarto dia, não mexeu. Eu ia falar, eu acho que tem algo de errado aí. Eu acho que tem alguma coisa enganada aí. Porque na minha expectativa há uma progressão. Se enquanto eu obedeço a Deus, há uma progressão na minha vida, não é? Acordo de manhã, pego o livrinho, café com Deus Pai, pego o meu café, faço o meu devocional. Ora, Deus tem que me abençoar. Ele é obrigado. Eu estou fazendo tudo que Ele me pede. Estou obedecendo. Então Deus tem que me abençoar. As coisas têm que começar a melhorar na minha vida. Aí você sai de casa, bate o carro, nem carro tem, vai no ônibus, perde o ônibus, ou nem de ônibus dá para ir mais, porque está sem vale. Aí o negócio está feio. Mas a gente ora com você. Dá um jeito aí. Mas
começa tudo a piorar. Eu estou brincando muito, mas isso é sério, gente. A gente na nossa vida espiritual, a gente espera a progressão das coisas. A gente fica, poxa, mas eu estou obedecendo a Deus, eu não estou vendo resultado no meu casamento, eu não estou vendo resultado na minha família, eu não estou vendo resultado. Poxa, eu queria sentir Jesus de novo, queimar no meu coração. E falaram que se eu orar, se eu buscar a Deus, Ele vai falar comigo. E eu continuo não sentindo. O que está acontecendo? Tem uma coisa em nós, meus irmãos, que a gente busca melhorias contínuas e os nossos olhos começam a ver. Mas a palavra de Deus nos fala que nós não nos movemos pelo que os olhos veem. Nós nos movemos por aquilo que acreditamos. Ainda que não vejamos as coisas acontecerem. Ainda que a muralha esteja de pé, 6 dias rodeando, eu sei que ela cairá. Anos a fio, talvez você está passando uma situação e não está vendo progresso. Vai acontecer. Se for por obediência e plano de Deus, a muralha cairá. Calma o seu coração, cara. Acalma. Calma. A gente está numa sociedade imediatista. Meu irmão, iFood. Demorou mais do que 20 minutos, você já está maluco, já quer dar 0 estrela. Um motoboy, você tem que esperar ele lá embaixo, senão ele vem com 10 motoboy gritando na frente da sua casa, quebrando tudo. Nós estamos impacientes, um com raiva do outro, um no trânsito mais querendo voar que o outro. E a gente quer que as coisas espirituais obedeçam essa vontade e essa rotina nossa. Quando o que Deus está falando é, confia no processo. Confia naquilo que eu estou direcionando vocês. Confia onde eu coloquei vocês. Confia no que você está passando. Confia que o deserto que você atravessa, não mora, que você atravessa, vai passar. Confia que eu estou lá. Confia que nesse momento, enquanto as suas roupas, elas não vão desgastar. As suas sandálias crescerão com o seu corpo. Confia que no dia quente eu serei uma nuvem sobre a sua vida, para que o sol não te queime. E de noite, quando vier o frio, eu sou uma coluna de fogo para te proteger. Mas você continua no deserto, no seu processo, no processo seguro em Deus, mas confia. Deus está falando para aquele povo, por naqueles 6 dias que a muralha não se movia, confia em mim, apesar do que os seus olhos podem ver, apesar do que os seus olhos podem ouvir, os seus ouvidos podem ouvir. Às vezes você senta na frente do médico, você recebeu uma palavra que você será curado, e cada vez mais piora. Creia na cura, eu creio na cura, até o último momento. Meu irmão, sabe o que eu sou tão louco? Eu sou tão louco, que se eu vou em velório, eu fico louco para orar pelo morto. De orar e ressuscitar. Eu tentei no velório do meu pai, nunca aconteceu, tá? Eu tentei com meu pai, eu tentei com a Maria, com a minha mãezinha, tentei com ela, eu fico maluco, porque até que se acabe, e às vezes vai acabar de um jeito que a gente não concorda, eu tenho fé. Eu oro por cura. Se você me falar para orar por alguém, como eu já fui várias vezes no hospital, orar por alguém com câncer terminal, eu não vou, e não esperem que eu faça essa oração. Desiste, vai descansar. Eu vou orar por cura. Eu oro por cura. Sempre, sempre. Aprovo o Senhor de levar várias vezes as pessoas. E essa é a vontade dele, eu continuo confiando. Mas eu não sei. Enquanto eu não sei, eu vou ter fé. E eu vou andar segundo a vontade de Deus, e aquilo que a palavra dele diz, que é onde colocarmos as nossas mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Então eu creio, eu sou maluco de estender minha mão e ver cura. Eu oro. Aconteceu já várias vezes? Não. Mas o dia que acontecer do morto levantar, vai passar na TV. Que eu creio, cara, de verdade, pode parecer loucura, eu estou aqui hoje até um pouco mais exaltado, mas eu creio, cara, eu acredito. Eu creio sim que o morto pode levantar ao som da voz de Jesus. Eu creio que a Bíblia é verdade. Lázaro não levantou? Eu acredito nisso, cara. Eu acredito nisso. Lembra disso, tá? A muralha pode parecer intacta, mas Deus está agindo. Nós não nos baseamos no que vemos, mas no que cremos, meus irmãos. Coloca isso em prática. Sai daqui com um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de gás nessa sua jornada espiritual. Talvez é isso que Deus precisa colocar, um louco na tua frente gritando. De manhã é outra palavra completamente diferente. Deus talvez me usou dessa forma hoje. Ele precisa talvez de um louco aqui falando desse jeito, para que você queime um pouquinho, cara. Sai desse marasmo, diante do tanque de Betesda.
esperando o anjo descer e tocar as águas. E você, quando será a minha vez? Jesus entrando e falando: o que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu faça? Responde a Jesus essa noite. Aleluia. Jesus tem interesse na sua família, na sua casa. E nós temos, meus irmãos, um coração humano voltado para algo que não é bom: controle. Nós queremos controlar as situações. E quando Deus nos dá um plano, se a gente não concorda muito com Ele, a gente quer fazer do nosso jeito e que tenha o resultado do jeito que Deus. Às vezes Deus está falando: olha, rapaz, não é o momento de você namorar. E o que você mais faz na igreja? Nossa, eu vou procurar aquela menina no Instagram, vou mandar uma mensagem para ela, que mulher linda, mulher da minha vida. E Deus falando: rapaz, calma, não é o momento, não é agora. Às vezes Deus está falando para você: filho, sai do seu lugar e começa a servir na igreja, começa a fazer algo, começa a pregar, começa a fazer. E você está lá parado, dormindo no ponto, velho, você, acorda, você que é homem e mulher, acorda, novo, velho, tanto faz. Você acha que Deus não conta com a sua ajuda, não? Para rodear a cidade, só foi os profetas, só foi os sacerdotes. O povo rodeava. E a gente quer controlar os planos. A gente tem essa sensação. E quando eles são frustrados, a gente se decepciona com Deus. E aqui está a resposta. Era o seu plano. Era o seu plano, não o plano de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não podem falhar. Não tem como dar errado. O seu plano e o meu plano pode. Certamente ele pode dar errado. Pode ser que ele dê certo também? Pode ser. Mas a chance dele dar errado também é gigantesca. O que eu te chamo essa noite, reflita. Que plano que você está vivendo? Para a sua empresa, para os seus negócios, para a vida profissional, para a sua vida matrimonial. Que plano que você está vivendo? Você está vendo que plano? Você está seguindo quais planos? Que vida que você está seguindo? Uma vida de frustração, que tudo dá errado, aí você fica com esse sentimento que Deus não está com você. Aí vem aqueles pensamentos: será que Deus existe mesmo? Será que Ele é real? Será que é verdade? Como eu sei que é o plano de Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Deus tem interesse no seu casamento? Fala para mim, pelo amor de Deus. Você não é casado talvez, mas tem interesse? Deus tem interesse na sua família? Deus tem interesse na sua saúde? Deus tem interesse no seu coração? Deus tem interesse no seu futuro? Deus tem planos a teu respeito? O que Jeremias nos lembra? Eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós. Planos de paz, de fazê-los prosperar, não de mal, não de guerra. Se esses são os planos de Deus e a Bíblia nos revela isso, a muralha cairá. Agora, se o teu coração anseia dinheiro para que ele seja o seu Deus, você pode ter certeza que Deus não vai botar a mão nisso. Se o seu coração anseia estar com alguém, namorar alguém, casar com alguém, para essa pessoa ser o seu Deus, esse relacionamento ser o seu Deus, você pode ter certeza que Deus não está nisso. Agora, se for para glorificar o nome de Deus, para que as muralhas caiam, elas vão cair. Não tem como dar errado. Coloca isso na sua cabeça, acredita, por mais impossível, não tem como dar errado. Não tenho dinheiro, não tem como dar errado. Estou doente, não tem como dar errado. Eu estou com medo, eu sou fraco, eu sou burro, eu sou feio. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Os planos de Deus não tem como dar errado. As muralhas caem. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Provérbios capítulo 16, o homem faz os seus planos, mas o direcionamento vem de Deus. Consagre seus planos ao Senhor e eles prosperarão. Leia a Bíblia, meu irmão, para você ter fé. Conheça o que a Bíblia fala.
consagre seus planos ao Senhor e eles prosperarão. O que isso significa? Consagrar? Entregar, meu irmão. Entrega os seus planos. Vai passar pelo crivo de Deus. Deus vai falar, isso é bom, isso não é, tira. E se a porta fechou, também é Deus cuidando de você. Agora, se for bom para você e for um plano bom e você apresentar ao Senhor, o que Ele vai fazer? Prosperar. Vai dar certo. Coloque ao Senhor. E o que fechar, não vai chorar. Eu falo assim de forma simples, mas dói porta fechada. Lógico que dói. Eu já chorei por porta fechada. Mas depois de chorar um pouquinho, ora e agradece. Que passa. Que passa. E aí você passa a viver os melhores momentos da sua vida. E você vai falar, Jesus, obrigado que as portas se fecharam. Hoje eu vejo. Por mais difícil que foi, por ansiedade, por medo, pelo desespero de acordar na madrugada, das coisas não ter dado certo, hoje eu enxergo que para mim foi bom. Amém? Vamos encerrar? Vamos fechar? Aleluia, Jesus. Essas muralhas vão cair, Pai. Tudo que Deus precisa é um dia para mudar a sua história. Ele precisa de um processo. Mas em um dia, de repente, tudo muda. Por que não houveram rachaduras durante esse tempo? Porque Deus está mostrando que o poder dele faz as coisas assim, ó. Você pode acordar amanhã com um contrato assinado. Você pode acordar amanhã, filho, eu estou curada. Mamãe está grávida. Você pode acordar amanhã uma resposta de uma porta de emprego. Você pode acordar amanhã falando, meu Deus, eu não estou mais tão triste quanto eu estava. Meu Deus, eu não estou dependendo. Nossa, gente, eu dormi domingo sem tomar aquele remédio. Confia no processo, porque em um dia Deus pode mudar a sua história. Um dia Deus pode mudar toda a sua história. É um dia que Deus precisa. É só um momento. Um momento. É uma caminhada, uma jornada de fé, de confiança e obediência a Deus. Porque quando nós falamos Senhor, Ele é o nosso Kyrios, nosso Senhor, dono da nossa vida. É uma vida dedicada a Deus, confiando nele, para que mude tudo. E essa é a palavra de Deus para a sua vida. Quais são as muralhas que estão de pé diante de você? Quais são? O que se levantado para você? Quais são? O que está no seu coração? Frieza espiritual? Talvez eu estou aqui gritando que nem um louco, você não sentiu nada. E às vezes você não vai sentir mesmo, porque não é para ser emocional, é para ser espiritual. Mas abra o seu coração essa noite para o toque do Senhor, para que haja um romper na sua vida. Meus irmãos, eu não gosto dessa mensagem de evangelho de prosperidade, mas isso não é mensagem de evangelho de prosperidade. Isso é a palavra de Deus, que se você confiar em Deus e esses planos forem dele, vai dar certo. E se as portas se fecharam, você não está vendo rachadura, creia, elas cairão. Acalma o seu coração, sai daqui falando, eu sou filho de Deus, eu sou filho de um Deus vivo, e Ele cuida de mim, Ele tem cuidado de mim, Ele me ama, Ele é um Deus presente, Ele é um Pai presente. Talvez você não vai ser o cara mais rico nem mais famoso dessa terra, mas certamente você será o mais feliz na presença de Deus, porque a felicidade com Deus, ela não é passageira. A felicidade com Deus, ela não termina num copo, ela não termina num baseado, ela não termina quando você não está mais tão alegre no meio da multidão. Ela permanece em você quando você deita no seu travesseiro e você fala, eu sou abençoado, o Deus vivo está comigo. Ela não é passageira, ela é fiel e viva dentro de nós. Talvez você não vai ser o cara mais famoso que tanto você anseia, e não é sobre fama nem dinheiro que eu estou pregando, é sobre uma vida dedicada a Deus, com destino a Canaã. A nossa Canaã é Nova Jerusalém, é o que João descreve, um lugar onde não há choro, um lugar onde não há pranto, um lugar onde há uma morada para cada um de nós. Lá é o nosso destino, e o nosso processo é passar pelas coisas aqui na terra, confiando em Deus, pregando o seu evangelho, falando desse reino e vivendo a plenitude de Deus. Nele estão todas as coisas. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, mas eu também quero declarar que muralhas cairão, porque de pé não ficam aqueles que estão contra Deus, de pé não ficam aqueles que lutam contra o general, contra o Senhor de todos os exércitos, contra o Rei da Glória. E eu quero orar com você. Eu quero neste momento que a gente possa interceder, orar, para que o poder de Deus haja na sua vida. Você crê nisso? Eu sei que não vai ser todo mundo que vai crer, mas se 2 ou 3 aqui acreditarem, essa pode ser uma noite de milagres transformadores na sua vida. Meu irmão, pode ser uma noite que você vai se lembrar pro resto da sua vida. Vai ser uma noite que composições vão sair do seu coração. Vai ser uma noite que talvez você vai dormir em paz, como há muito tempo você não dorme.
Essa vai ser uma noite que você vai ter o seu coração mais uma vez aquecido pela presença de Deus. Talvez você falando, eu estou frio. Se achegue a essa fogueira que está queimando, que é a presença de Deus, e você queimará na sua presença. Deus está contigo. Meu irmão, você acompanhou o que aconteceu essas semanas? Você viu um testemunho de um casal, o Baruch e a sua esposa? O cara quase 50 anos, ela 42 anos, sonhando em ser pais, sonhando com ter filhos, e passando toda uma vida escrevendo músicas, composições do Senhor, com lágrimas nos olhos. E os nãos, todas as vezes que fizeram o teste de gravidez, ele deu negativo. Romper e marcar o coração de cada um deles. Afetou a vida pessoal, profissional deles e relacional. Até que o processo fosse completo. Até que Deus falasse, caia as muralhas. Até que ele engravidasse, meus irmãos. Pode demorar, pode ser quando você não esperar mais. Pode ser quando você já desistiu. Se é plano de Deus, as muralhas cairão. Este é o testemunho vivo de Jesus de Nazaré. Um Deus que está vivo. Eu te convido, fica de pé, vamos orar. Ouça a voz do Espírito, pois Ele clama neste lugar. Arrependa-se dos seus pecados, muda o seu direcionamento, muda a trajetória dos seus pés, vai em direção à cruz, caminha essa noite em direção a Jesus, caminha em direção à presença de Deus. Essa noite, talvez não com os seus pés físicos, mas espirituais. Essa é uma noite de ousadia e falar, Deus, eu não estou sentindo, mas se você está aqui, fala comigo, e eu oro na 7ª volta que a muralha cai. Deus se revela, se mostra presente, mostra, Pai, que eu não estou à toa e não é loucura te obedecer. Mostra que vale a pena, Jesus. Fala não para tudo que eu falo não. Mostra que vale a pena não se corromper. Mostra que o meu galardão está nas tuas mãos. Me mostra, Jesus, que você é o meu Pai, que aquilo que a palavra diz, ainda que te esqueçam, pai e mãe, eu jamais me esquecerei de vós. Me mostra que você está presente comigo, Jesus. Manifesta a sua glória neste lugar. Jeová, Jeová, chamamos a tua glória neste lugar, Pai, não só com cânticos bonitos, mas com um coração sincero na sua presença, um coração quebrantado, aonde aqueles que têm depressão falam, eu preciso, Jesus, ser curado, eu preciso, Jesus, ser curado, aonde aqueles que têm ansiedade encontram paz em Deus, aqueles que lutam contra o medo encontram coragem. Josué capítulo 1 verso 9, seja tão somente forte e corajoso, porque eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu sou a sua rocha, eu, Jeová Jiré, Jeová Rafa, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu estou contigo. Então eu te chamo, em nome de Jesus, feche seus olhos. Espírito de Deus, Espírito de Deus, não há outra palavra melhor para te descrever senão santo, santo, santo. Santo, Santo Espírito de Deus, Santo, Santo, Santo Espírito de Deus, você que é o Consolador prometido por Jesus quando ascendeu aos céus e está neste lugar, e a sua graça maravilhosa conosco ela está. Move os lugares parados do nosso coração, tira o medo de nós, tira a vergonha do nosso meio, tira a incredulidade, nos leva a um lugar de confiar no processo que estamos vivendo, confiar nas portas fechadas, confiar nas respostas vazias ou no silêncio de teus lábios. Pai, confia, Deus Todo-Poderoso, as tuas bênçãos a nós te pedimos, Deus Todo-Poderoso, nos enche essa noite de fé, pois nós somos vasos, Pai, vazios sem a tua presença, querendo se encher das coisas deste mundo, esperando, Pai, que transbordemos em alegria, mas todas as vezes estamos vazios. Mas contigo, Jesus, nós pedimos, enche-nos daquilo que não passa, enche daquilo que não é passageiro, enche-nos da tua cura. Pai, nós oramos que as muralhas caiam ao som da sua voz. Nós oramos, a muralha da depressão cai agora em nome de Jesus, a muralha do medo cai agora em nome de Jesus, a muralha, Deus Todo-Poderoso, da dificuldade financeira, da miséria, nós declaramos, sai em nome de Jesus. Nós dizemos a Satanás e seus demônios, saiam, não tem poder entre nós. Toda acusação do mal, toda acusação do pecado foi pregada naquela cruz, e o seu sangue nos lava, nos torna brancos mais que a neve, alvos mais que a neve. Então nós oramos, Jesus,
nos recebe em teus braços de amor essa noite. Nos dá, Deus Pai, uma noite como nunca antes tivemos, uma noite revelando a sua glória, um farol para Alphaville essa noite, Pai, não com fogos dos céus, mas com teu Espírito vivo em nós, para mudar, transformar, quebrar as muralhas que estão, Pai, levantadas pelos homens e pelo mal. Nós oramos, Deus Todo-Poderoso, que as famílias sejam tocadas pelo Senhor e haja uma manifestação real da tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E eu te convido neste momento a adorar o Senhor com seus lábios.